Você conhece esta animação que apareceu aí na introdução do nosso vídeo de hoje? Para muitos ela é carregada de muita nostalgia, pois ela era utilizada sempre que algum aplicativo fazia uso de uma API chamada Glide em conjunto com as aceleradoras 3D da fabricante de mesmo nome, a 3DFX ou 3DFX no inglês. Hoje nós estaremos iniciando uma pequena série de vídeos para a montagem de um mini PC retrô para rodar jogos antigos, jogos produzidos aí na década de 90, principalmente até meados de 2000, 2001. Nosso vídeo de hoje estará dedicado a esta saudosa fabricante de aceleradoras 3D da década de 90, onde vamos passar rapidamente pelo seu histórico, demonstrando como o mercado de aceleradoras gráficas foi revolucionado na década de 90 através desta fabricante. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobson P&D, um entusiasta de tecnologia já de longa data. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos a falar do nosso tema de hoje, já deixa aí o seu like. Tenho certeza que você vai gostar pra caramba do nosso vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, assina o canal. Temos vídeos semanais de diversos assuntos envolvendo tecnologia e engenharia eletrônica. Em 1994 surge a 3DFX, fundada por 3 amigos que trabalharam na Silicon Integrated. A Silicon Integrated era uma empresa destinada ao desenvolvimento de computadores de altíssima performance. Inclusive, seus computadores foram adotados no desenvolvimento dos efeitos especiais para o Jurassic Park, que inclusive foram algo assim impressionante para a época. Esses caras aí sabiam do que eles estavam falando, o que eles iriam fazer. Eles resolveram de fundar uma empresa de tecnologia para o desenvolvimento de chips gráficos, com o foco em 3D. Até esta data, existiam poucos aceleradores gráficos no mercado, sendo que estes ainda tinham um desempenho muito fraco com uma resolução extremamente baixa. Nesta época começam a surgir as primeiras APIs de integração entre o computador e essas aceleradoras gráficas. Uma API, basicamente, ela faz a tradução de instruções entre a aplicação e o hardware. Sendo assim, o hardware ele precisa ter ali um set de instruções para que esta API consiga conversar com ele. Nesta época já começa a surgir uma API chamada OpenGL, que era uma API aberta que poderia ser utilizada por diversas outras placas gráficas. Também é importante ressaltar que estamos falando dos primórdios da informática. É claro, tem uma década inteira aí para trás com o surgimento do 8051 da Intel, mas vamos deixar isso de lado por enquanto, pois até então tudo que nós tínhamos para computadores carecia de aceleração 3D. Possuía uma aceleração 3D extremamente rudimentar a partir de placas gráficas com uma baixa quantidade de memória e com uma baixa quantidade ou possibilidade de cálculos em ponto flutuante. Então, a partir da fundação da 3DFX, esses engenheiros, dentre eles um é matemático, acabaram desenvolvendo uma nova tecnologia para aceleração 3D e derivaram a partir do OpenGL uma API própria, a Glide, a qual vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, em 1996, que surge a primeira aceleradora 3D desta empresa, a Voodoo. Esta placa gráfica ainda não possuía nenhum número, era chamada apenas de Voodoo. Ela possuía como um grande atrativo a possibilidade de executar aí os cálculos de ponto flutuante numa velocidade maior do que todas as outras concorrentes que possuíam no mercado. E aqui nós estamos falando de basicamente duas aceleradoras mais preeminentes, o PowerVR e o Rendition. Essas duas aceleradoras que estavam concorrendo com a 3DFX basicamente passaram a comer poeira nesta época. A primeira Voodoo, era importante destacar, ela era apenas uma aceleradora 3D dedicada. Assim, você precisava comprar uma placa para o 2D, para todas as imagens de desktop e aplicativos que não fazem uso de 3D, e uma placa para o 3D, que seria a Voodoo. Essas placas eram conectadas uma a outra utilizando um pequeno cabinho VGA. Isso causava uma certa perda na qualidade da imagem, principalmente em 2D, devido à degradação do sinal por este cabo. Entretanto, os ganhos que você tinha utilizando uma placa, uma aceleradora da 3DFX eram tão grandes que as pessoas simplesmente negligenciavam esta perda de imagem no 2D. Em sequência, a 3DFX lança uma outra placa chamada Voodoo Rush. Ela possuía um acelerador 2D na própria PCB.
Entretanto, ainda não estava dentro do mesmo chip, e isso acabava causando perdas de desempenho, pois ela precisava compartilhar a mesma memória. Este compartilhamento de memória nós sabemos que não é muito interessante, ela vem sendo adotada aí já há muito tempo para placas gráficas integradas utilizando a memória RAM do próprio computador. Quando você compartilha uma única memória entre dois chips, existe aí uma competição para o acesso a essa memória. E isso causa, é claro, perda de desempenho para ambas as aplicações. Assim, a Voodoo Rush acabou tendo aí uma perda na ordem de 10% do desempenho em relação à Voodoo 1, pois o chip gráfico era exatamente o mesmo. Isso fez com que esta placa não tivesse aí um bom rendimento no mercado. Ela tinha vendas muito baixas, pois ninguém queria, é claro, trocar uma solução antiga por uma moderna que tivesse perdas de desempenho. Esse problema foi resolvido posteriormente aumentando um pouco o clock do chip gráfico e aumentando também a quantidade de memória e o clock desta memória. Porém, o problema já havia sido feito, o estrago já era feito no mercado e acabou causando uma má impressão para essa aceleradora gráfica. Temos assim placas Voodoo Rush com 10% a mais de clock, tanto na memória quanto no chip gráfico no mercado, que acabam tendo desempenho muito parecido ou um pouco superior à Voodoo 1, e temos também placas gráficas que possuem o mesmo clock e acabam tendo uma perda na faixa de 10% aí no mercado. Em sequência, a 3DFX resolve dar uma repaginada no seu primeiro chip gráfico e lança a Voodoo 2. A Voodoo 2 ela foi uma placa sem precedentes, ela revolucionou o mercado e veio ditar várias normas a partir daí, sendo que ela traz pela primeira vez a possibilidade do uso de duas placas gráficas em conjunto através do SLI. Esta placa gráfica ela ainda não possuía um acelerador 2D integrado, nem no PCB e tampouco dentro do chip. Ela utilizava a mesma fórmula que já havia dado certo no primeiro acelerador, na Voodoo 1. Entretanto, ela acabou ganhando grande notoriedade devido à possibilidade do uso de até duas placas gráficas, literalmente dobrando o desempenho. Isto é algo que é bem interessante de se pensar, pois a tecnologia de SLI da 3DFX ela era tão eficiente que realmente qualquer jogo que você colocasse, você tinha o dobro do desempenho e inclusive possibilitava aumentar a resolução da imagem. Entretanto, a solução de SLI da NVIDIA e depois da AMD, que é o Crossfire, que foi lançado em meados de 2005, não apresentava essa característica, Isso, é claro, devido a diferenças arquiteturais. O SLI, que a 3DFX desenvolveu nesta época, ele fazia o seguinte, ele intercalava a renderização das linhas horizontais da placa de vídeo. Assim, uma placa de vídeo renderizava as linhas ímpares e a outra renderizava as linhas pares. E depois existia um processador que era dedicado a juntar isso tudo antes de empacotar e enviar para a saída VGA, que ia para o monitor. Isto fazia com que você tivesse um grande aproveitamento de desempenho, pois você dobrava o barramento, afinal de contas utilizava 2 slots PCI, e você também tinha o processamento sendo literalmente dividido em dois, nos dois chips gráficos. Essa tecnologia foi tão impressionante que as placas Voodoo 2 continuaram sendo utilizadas por muito tempo pelos seus donos, que acabaram pulando, inclusive, as gerações Voodoo 3 e até mesmo deixando de comprar uma Voodoo 4 ou uma Voodoo 5, pois essas placas de vídeo conseguiam ter um bom desempenho até o final da 3DFX. A Voodoo 2 ela possuía então um clock de 110 MHz contra 90 MHz da sua antecessora e uma largura de banda de 192 bits, sendo que naquela época as memórias utilizadas eram do tipo EDO, e nesta época houve uma baixa dos preços desta memória, o que facilitou bastante para a 3DFX adentrar mais ao mercado, e junto com o SLI, então, acabou revolucionando o mercado de placas gráficas. Ela concorria na época com a ATI Rage Pro e a Riva 128 da NVIDIA, entretanto ela possuía apenas suporte a 16 bits de cores, ou seja, 65.535 na paleta de cores. Isso em 3D, sendo que o 2D ele era feito por uma placa de vídeo que você deveria colocar a mais. Assim, você acabava tendo até 3 placas de vídeo ao utilizar SLI em seu computador, 2 para fazer o 3D e uma para fazer o 2D. Em paralelo com o desenvolvimento da Voodoo 2, a 3DFX já trabalhava na Voodoo Banshee, que possuía o acelerador 2D integrado. Essa placa de vídeo teve uma baixa tiragem, ela ficou no mercado por aproximadamente um ano,
pois logo ela veio a ser substituída pela sucessora, a Voodoo 3. A Voodoo 3 ela foi uma revolução, sendo uma das placas gráficas mais vendidas na história da 3D-FX, sendo que ela já possuía também o acelerador 2D integrado e toda a sua arquitetura era baseada na Voodoo Banshee, tendo sido refinada e ampliada em algumas estruturas internas, o qual não vamos entrar em detalhes neste vídeo. Ela suportava uma profundidade de cor de apenas 16 bits em modo 3D e 24 bits em modos 2D. O grande atrativo da Voodoo 3 era a sua grande capacidade para efetuar tarefas de multitextura. Assim, em jogos mais complexos, ela acabava demonstrando um rendimento muito superior do que as suas concorrentes, chegando até o dobro da performance de placas de vídeo de mesmo valor. E é em 98 que a 3D-FX anuncia o seu novo chip gráfico, o VSA 100, mas ele ainda não é o Rampage. O Rampage continua avançando lentamente. Em paralelo, acabou caindo aí para segundo plano. Então o VSA 100 ele era baseado em todas as tecnologias anteriores, com grandes melhorias. Ele vai trazer de volta o SLI. Entretanto, o SLI ele não é mais entre duas placas gráficas, mas sim entre os chips. A 3D-FX desenvolveu um barramento que possibilita interligar vários chips gráficos numa única PCB, numa única placa. E aí surge a Voodoo 5. A Voodoo 4 ela é uma placa dotada com um único chip gráfico. E ele vai utilizar ali um barramento para memórias RAM do tipo SDR. A memória DDR ela começa a surgir nesta época, e a 3D-FX prefere se manter utilizando ainda a memória do tipo SDR nessas placas gráficas. Posteriormente, uma revisão do VSA 100 e o VSA 101 adiciona suporte à memória DDR. Entretanto, este chip não chegou a ver a luz do dia. O VSA 100, então, com essa possibilidade do SLI interno, acaba trazendo placas de vídeo com mais de um chip gráfico. É a primeira vez que isso aparece para o mercado comum, para o consumidor final como eu, como você. Essas placas gráficas, as Voodoo 5, elas possuem então 2 ou 4 chips gráficos em uma única placa, sendo a Voodoo 5 5500 com 2 chips e a Voodoo 5 6000 com 4 chips. A Voodoo 5 6000 ela não chegou a ser lançada, a 3D-FX foi vendida antes do lançamento desta placa. E esta placa possui aí poucos modelos de teste ainda funcionando no mundo e é extremamente valiosa para colecionadores. As Voodoo 4 4500 e Voodoo 5 5000 e 5500 elas chegaram a ser vendidas. A Voodoo 5 inclusive teve uma grande tiragem, ela foi um sucesso. Entretanto, não foi o suficiente para salvar a 3D-FX da falência. Essas placas de vídeo, então, elas faziam uso de memória SDR em modo de 128 bits por chip. Assim, a Voodoo 4 4500, por exemplo, que vamos utilizar na montagem do nosso PC retrô, ela era servida de 32 MB ou 64 MB de memória RAM do tipo SDR em um barramento de 128 bits, possibilitando até 2.6 GB por segundo de acesso à memória. Teórico, é importante ressaltar, enquanto a Voodoo 5, que possuía 2 chips, teria um barramento de 256 bits, né? Ou seja, 2 vezes 128. 128 bits por chip, dobrando assim essa banda, né, esse acesso à memória. As Voodoos, tanto a Voodoo 4 quanto a Voodoo 5, representavam grandes ganhos principalmente ao utilizar anti-aliasing e fazendo com que essas placas tivessem grande notoriedade em qualidade de imagem. No final de 2000, lá por dezembro, a 3D-FX ela acaba sendo comprada pela NVIDIA. E aí acaba este histórico de revolução no cenário de placas gráficas, sendo ela adquirida pela sua principal rival. A NVIDIA, por sua vez, após adquirir a 3D-FX, engavetou todos os projetos e descontinuou todas as linhas de placas gráficas. Entretanto, o SLI voltou a ser adotado lá em 2005 nas GeForce Série 8, né? GeForce 8000, sendo que desta vez o SLI sofreu uma grande repaginada. Ele foi modificado, o que acabou inclusive causando aí algumas perdas de desempenho. Afinal de contas, ao você utilizar duas GeForce 8000, o desempenho não era literalmente dobrado como acontecia com as placas gráficas da 3D-FX. Mas além disso tudo, qual era o grande atrativo da 3D-FX? O que fazia ela ser tão especial? Além, é claro, de uma arquitetura de hardware sempre inovadora, a 3D-FX ela revolucionou devido à sua API, a Glide. A Glide ela é uma API baseada no OpenGL.
Entretanto, a 3DFX, para otimizar o desempenho de sua API, acabou embarcando todas as instruções dela diretamente no hardware, fazendo com que as chamadas do software que iria utilizar a placa gráfica não dependesse tanto assim do processador embarcado no computador. Deste modo, mesmo que o seu processador fosse um pouquinho mais fraco, utilizando uma placa gráfica da 3DFX você iria ter um desempenho gráfico superior, pois todo o trabalho era feito pela própria aceleradora gráfica. Tanto é que a API, a API da 3DFX, a Glide, ela era disponibilizada a partir de apenas uma DLL, o Glide 2x.dll e depois o Glide 3x.dll. Essas duas bibliotecas, elas apenas faziam com que o software que iria utilizar a API tivesse acesso a ela diretamente no hardware, possibilitando ganhos de latência impressionantes e trazendo ganhos de desempenho muito maiores. Também devemos salientar que a Glide possui algumas melhorias em relação ao OpenGL padrão, como a adição de cálculos para luz e iluminação, a adição de cálculos para a geração de fogging e por aí vai. Isso se reflete na qualidade de imagem que você vai ter no resultado final aí na sua exibição do seu jogo, do seu game. Posteriormente, a 3DFX acabou lançando um port chamado MiniGL para que todos os jogos que utilizassem o OpenGL passassem a fazer o uso da Glide, trazendo grande melhoria de qualidade gráfica nestes jogos. E aí nós temos, é claro, vários games como o Quake 2, o Quake 3, o Unreal Tournament que fazem uso do MiniGL e representam grandes ganhos em qualidade de imagem em relação ao equivalente nas placas da NVIDIA e da ATI. Infelizmente, isso não foi o suficiente para manter a 3DFX viva. Os seus erros no passado, como por exemplo, e inclusive o baixo desempenho do acelerador 2D da Voodoo 4, da Voodoo 5, do VSA 100 em geral e da Voodoo 3, acabou fazendo com que a 3DFX tivesse grandes perdas no seu valor de mercado e também tivesse um desempenho de vendas abaixo do que seria o necessário para manter a empresa aberta. Algumas teorias da conspiração dizem que ocorreu lobby para dificultar a entrada da 3DFX, principalmente no mercado de consoles, o que acabou dificultando a vida da empresa para se manter relevante no mercado. No nosso vídeo da próxima semana, vamos começar a montagem do nosso mini PC retrô, demonstrando para vocês todos os componentes que vamos utilizar e efetuando o primeiro teste de inicialização, de energização de todo este sistema. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho mais comprido, falando um pouco de história da tecnologia de uma fabricante aí que nos dá muito saudosismo da década de 90. E é claro, se você ainda não deixou o like, agora é a hora, o vídeo está chegando no final. Deixa aí o like, isso ajuda pra caramba com o crescimento do nosso canal, pois o algoritmo do YouTube utiliza a quantidade de likes nos nossos vídeos para estar recomendando ele para outros usuários da plataforma. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E caso você tenha alguma sugestão de conteúdo para vídeos do canal, deixa aí embaixo nos comentários. Você também pode nos seguir em todas as demais redes sociais que estamos inseridos. Os links estão na descrição do vídeo. E se você quiser colaborar mais ainda para o crescimento do canal, agora você também pode nos apadrinhar no Padrim. O link está aí na descrição do vídeo, inclusive com toda a explicação do projeto Bobson Channel, lá no próprio Padrim. Ou se você quiser colaborar aí com algum valor esporádico, nós temos links aí embaixo com cotas que você pode selecionar e ajudar com o nosso canal. Nós temos aí projetos para a melhoria da qualidade de imagem e som aqui do canal, e é claro, isso acaba trazendo custos bem expressivos. Contato para o desenvolvimento de projetos eletrônicos, você pode utilizar o nosso e-mail contato@bobson.com.br, também está aí na descrição. Então é isso aí, pessoal, até o nosso próximo vídeo.